Aprenda em apenas 7 dias o espanhol de que você precisa para realizar uma viagem internacional. Sim, pode parecer inacreditável, mas é possível aprender espanhol em apenas 7 dias para se preparar para ter experiências incríveis em países onde se fala o espanhol. Imagine você passeando por toda a América Latina, conhecendo destinos incríveis na Argentina, no Chile, no Peru ou lá no Caribe. Até lá na América do Norte você pode se comunicar falando espanhol. Não apenas no México, mas Carol, e os Estados Unidos? Pois é, você sabia que os Estados Unidos são o segundo país onde mais temos falantes de espanhol? Pois bem, se você fica adiando a sua viagem para Disney, para Nova York, porque você não fala inglês, não consegue passar do verbo to be, o espanhol vai ser o idioma que vai salvar você. Sim, você pode falar espanhol também por toda a Europa, não apenas na Espanha, porque em vários países no continente europeu você encontra um turismo preparado para os falantes de língua espanhola. Você sabia que você consegue falar espanhol também na África? Pois é, lá na África nós temos o Marrocos, onde o espanhol é amplamente falado e você pode passear tranquilamente por Marrakech e conseguir se comunicar em espanhol. E também em continente africano nós temos a Guiné Equatorial, que foi colônia espanhola e o espanhol lá é o idioma oficial. Sabia que lá na Ásia também nós temos uma outra colônia? Outro país que foi colônia espanhola? Sim, lá nas Filipinas. Você vai encontrar gente que fala espanhol. E eu te digo por experiência própria. Você pode ir à Tailândia, Camboja, todos esses lugares em continente asiático e você vai encontrar gente que fala espanhol. Agora eu te pergunto, será que eles falam português? Não. O turismo não está organizado para a língua portuguesa da forma como está para a língua espanhola. E aí, você me pergunta, Carol, faltou Oceania, né? Porque eu quero viajar por 5 continentes falando espanhol. Pois bem, lá na Oceania você vai passear por aquela incrível ilha de Páscoa, onde tem aqueles moais enormes e incríveis. Pois é, lá é continente chileno e você vai conseguir se comunicar em espanhol perfeitamente bem. Então, preste muita atenção. Quando você organiza uma viagem internacional, não é suficiente só escolher o destino, onde você vai se hospedar ou emitir a sua passagem aérea. É muito importante que você esteja preparado para se comunicar em diferentes situações. Por isso, eu te recomendo fortemente o curso de espanhol para viagem. É um curso rápido, prático, em que você vai vivenciar antecipadamente todas aquelas situações de viagem. Você vai ter, por exemplo, a oportunidade de se apresentar em espanhol, seja para uma questão de migração ou até para fazer novos amigos. Você vai saber o que você tem que falar no aeroporto, como procurar, qual é o seu portão de embarque, e você também vai ser capaz de se comunicar com a aeromoça e pedir para ela trazer para você um vinho, uma comida, uma água, aquilo que você precisar. Quando você domina uma língua estrangeira, você vai ver que você sempre é muito bem tratado e muito bem recebido. Agora, se você quer fazer suas compras, nada melhor do que saber fazê-las em espanhol. Sim, até aquele típico descontinho que os brasileiros gostam de fazer, você vai aprender a falar em espanhol. Perguntar o preço, perguntar a forma de pagamento, né? Perguntar a cor, tamanho, tudo isso você será capaz. E num restaurante? Imagina, uma das grandes dificuldades que as pessoas têm é chegar a um restaurante, se sentar e olhar o menu. Imagina que você recebe o menu, começa a ler e não entende nada.
Aí você começa a olhar para a mesa do lado, né? Deixa eu ver o que eles estão pedindo aqui, porque eu sou incapaz de falar aquilo que eu quero. Não, quando você domina o espanhol para viagem, você sabe exatamente o que você quer e quando você recebe a sua comida, é aquele prato delicioso que você havia pensado. Sim, saber falar espanhol te proporciona experiências únicas e você vai ser capaz de fugir daqueles circuitos tradicionais que eles colocam sempre para o turista, né? Para o turista gastar mais, etc. Além disso, você vai se sentir muito mais seguro. Você vai poder entrar num táxi, pedir para ele te levar a tal destino. Você vai conseguir, em situações de emergência, imagina se acontece um acidente. Imagina se a sua mala se extravia. Como é que você vai falar? Como é que você vai se comunicar e pedir ajuda? Pois bem, domine o espanhol para a viagem. Isso vai marcar a diferença e deixe de depender de outras pessoas para falarem por você na sua próxima viagem. Você será capaz de fechar negócios em países onde se fala espanhol e ter um melhor resultado das suas negociações. Então, não hesite antes de se organizar. Prepare-se e estude espanhol. O curso está estruturado na Tríade do Sucesso, que está composta por vocabulário básico, frases úteis e diálogos. Essa tríade vai garantir o seu bom desempenho em língua espanhola, porque, primeiro, você aprende aquelas palavras, por exemplo, as comidas. Você aprende, logo você aprende frases úteis, frases que você usa num restaurante, por exemplo. E, finalmente, você se treina para um diálogo, porque a comunicação depende dos dois lados. Então você aprende a perguntar e aprende também o que eles podem te responder, de modo que você consiga estabelecer a comunicação efetiva na sua próxima viagem. Dessa forma, você nunca mais vai depender de ninguém para ficar traduzindo as coisas para você ou passar aperto sem entender aquilo que as pessoas estão falando. Então, você não precisa mais adiar sua viagem internacional com medo de não saber se comunicar, de não conseguir fazer aquilo que você realmente gostaria. Eu vou deixar para você aqui embaixo o link de inscrição no curso, para que você se inscreva agora e garanta uma viagem tranquila para você e para a sua família, porque nas suas férias você só tem que se preocupar em se divertir e aproveitar ao máximo. Curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe um comentário aqui, porque eu quero saber da sua experiência. Un besito, nos vemos y buen viaje!